Estamos aqui com mais um Imove Mais. E agora a gente tem aqui uma garota que ela conduziu esse projeto, foi a idealizadora dentro da Imove, não é, Pita? Exatamente, ela que começou esse projeto do Imove Mais, do podcast, e hoje a entrevistadora, ela vai ser entrevistada por nós, que somos os CEOs, e da mesma forma que todos vocês conheceram um pouco da nossa história, hoje vocês vão conhecer a história da magnífica Marcela Alcântara. Fala, conectados! É um enorme prazer agora desse outro lado, né? Como sempre, a nossa grande parceria aí do outro lado e aqui a minha parceria diária. E começando, Mar, você, como eu falei no início, você foi a idealizadora desse projeto, muito bacana, o pessoal gostou muito. O que a gente quer saber é, por que o podcast Move Mais? O que deu na sua cabeça de tipo, pô, vamos colocar esse projeto em prática, vamos ver o que vai dar? Como foi isso? O Imove Mais, ele surgiu essa ideia do que quando as pessoas conhecem, assim como nós conhecemos a Imove, esse mais é a nossa prática diária. Então, o que eu sentia falta? Aquela pessoa que nos conhece às vezes de um post, um pouquinho do Instagram, dela se aprofundar mais, dela conhecer e se conectar mais. E ainda, talvez, você não seja o nosso cliente, ou você é um investidor que está nos conhecendo. Então, o Imove Mais, ele saiu do papel, esse projeto desse podcast, de realmente vocês se conectarem, conhecer-nos mais com essa era digital. Então, um pouquinho do Imove Mais é isso. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para a Marcela, que é sobre o mercado imobiliário. Quer saber como que ela se posiciona para atender o cliente, que ele é um comprador e o investidor, e como que ela consegue lidar com todas as construtoras que também nós trabalhamos. Maravilhosa essa pergunta, bem pertinente, porque a Imove, ela atende desde o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida até os altíssimos padrões. Então, eu estou falando com um cliente que é o de moradia, que tem uma necessidade de aprovação de crédito, né? Ele tem uma necessidade de região, talvez, é o seu primeiro imóvel, então vem com muitas dúvidas. Eu tenho meu cliente investidor que muitas vezes ele é expertise nesse mercado. Ele está esperando uma oportunidade de preço, de região, realmente para investir. Então, eu preciso saber lidar e fazer a intermediação entre as construtoras. Hoje, o que é mais bacana no nosso trabalho é que eu não preciso empurrar nenhum produto. Tendo essa gama de tantas opções de construtora, eu entendo o que o meu cliente quer, eu entendo o que o meu cliente pode e eu tenho opções no mercado para ele poder escolher. Então, eu mostro ali um demonstrativo, uma oportunidade e eu consigo atender todos os clientes. É diferente de ser um vendedor, né, André? É diferente de ser um vendedor. E o que é legal é essa conexão que você faz entre clientes e construtoras, né? Normalmente a gente sabe que o cliente ele se vira sozinho, né, no mercado imobiliário para poder achar a melhor opção, melhor custo, benefício, é o que todo mundo procura, né? Exceto os de alto padrão, investidor que busca uma outra linha de raciocínio dentro do investimento, né? E essa conexão que você faz, que é onde você pega essa gama aí de construtoras dentro do seu portfólio e tem ali para oferecer para o seu cliente, você não deixa ele desamparado, né? A gente fala muito isso dessa questão do mercado, desamparar o cliente. Você traz ele para perto e mostra essas melhores opções para ele, certo? Certo. Eu gostaria até de citar, tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo contemporâneo, que ele é bem famoso, o Mário Sérgio Cortella, e ele fala assim que ninguém nasce pronto, a gente se faz no caminho. Quando a gente começa na corretagem, a gente começa a ver alguns exemplos, né? Algumas pessoas que a gente se espelha, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente sempre conversou muito sobre isso. Por exemplo, no mercado a gente via muitas pessoas sendo tiradores de pedidos, sendo só vendedor. Outras pessoas sendo extremamente corretores, que batem meta, que são desesperados. Outras pessoas que, no meio da consultoria, elas querem que o cliente faça exatamente o que ela quer. E onde a gente achou o equilíbrio nisso tudo, né? Porque eu sou uma corretora, eu sou uma vendedora, eu sou uma consultora. Onde que a gente achou esse equilíbrio? É ouvir a necessidade do cliente, o direcionar, né? E a gente se posicionar como especialista do negócio. Então é isso que a gente aplica nesse mercado imobiliário. E essa é a diferença do nosso trabalho. Por quê?
é a empatia também, porque o trabalho de uma consultoria ele é muito mais difícil do que simplesmente você vender. Um tirador de pedido tem em vários lugares. Chega lá, eu quero comprar um imóvel, tal, 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 você vai conseguir vender. Então tem muitas outras, hoje tem muitas pessoas que são tiradores de pedido, mas o trabalho da consultoria ele é mais trabalhoso, porém o resultado ele é muito, muito melhor. Bom, você citou aí, né, a questão do vendedor, consultor, corretor. Existe uma confusão na cabeça, né, dessa galera aí no mercado e a gente entende muito o seu posicionamento como consultora dentro do mercado imobiliário. O que é isso? Qual é o seu papel para os clientes, para as construtoras, até mesmo para quem você está ensinando a entrar nesse mercado aí? O que é uma consultora imobiliária? O que você faz para ajudar essas pessoas? Uma consultora imobiliária é uma pessoa que ela faz um trabalho analítico e um trabalho direcional. O que é um trabalho analítico? Eu preciso entender que cada cliente é diferente. Eu não posso oferecer o mesmo atendimento para todos os clientes. Isso eu não quero dizer que eu vou oferecer um atendimento melhor para um e um pouco pior para o outro. Não, não é isso. É entender que pessoas são diferentes, têm necessidades e desejos diferentes. Então, analítico, porque eu analiso como um todo as possibilidades, os desejos, e direcional é saber por onde levar aquela pessoa. Então, talvez uma pessoa ela enxerga um caminho, possibilidades maior do que ela pode. Eu preciso ser realista com essa pessoa. Às vezes a realidade ela esmurece um pouco, mas eu venho com uma solução diferente do que, não criticando, né, mas já uma pontadinha no mercado imobiliário. Quantos clientes chegam até nós desmotivados? Não, eu não posso, porque alguém subiu a minha documentação e falou que eu não posso. Não trouxe uma solução para essa pessoa. Então, hoje, o trabalho analítico e direcional é você direcionar. Talvez essa pessoa não pode comprar hoje, mas qual o caminho que ela precisa trilhar para um dia comprar com você? Nunca mais eles vão esquecer de você. Essa pessoa, quando ela tiver a oportunidade, como já aconteceu, a pessoa depois de anos vir me procurar, ela lembrou, ela falou, aquela pessoa ofereceu um atendimento humanizado. E vai te indicar para várias pessoas também, né? Exatamente. E dentro dessa questão da consultoria, é como se você, de fato, analisasse o perfil do cliente para você oferecer o melhor para ele, né? Exatamente. Eu preciso analisar, eu preciso ouvir, não consigo oferecer nada sem conhecer, sem criar essa aproximação. Isso serve para qualquer perfil de cliente, desde o cliente que está comprando para uma moradia, um alto padrão, um cara que está investindo no mercado. Isso fez diferença você entender essa separação? Isso te ajudou? Isso ou te deixou distante de algum público, algum grupo ali de clientes? Não, isso potencializou as minhas vendas, porque assim, eu desconheço um ser humano que ele precisa de uma ajuda e ele não quer ser ouvido. Uau, Primeiro, eu desconheço. Uma pessoa que ela só vai falar, claro que, principalmente nos altos padrões, as pessoas elas já sabem o que elas querem, elas já vêm posicionado. Então elas precisam entender o que eu tenho a oferecer. No caso, eu abro as portas, eu tenho as oportunidades. No caso já de não sendo alto padrão, sendo um caso mais de moradia ou primeiros investimentos, essa pessoa ela quer um pouco de conhecimento. Então ela senta para ouvir também. Isso é muito bacana, né, Pita? Porque fez total diferença dentro da Imove. Entender de fato, a gente começou a se posicionar como corretor, você veio como vendedor de consórcio, trazendo, né? Isso, e veio essa aplicabilidade da consultoria, que aí mudou toda a nossa visão, né? E hoje assim você está se posicionando como, nós na verdade estamos se posicionando como corretores, né, visionário. Então o corretor visionário é isso que você está falando. Ou seja, é como se a Marcela fosse, como não, ela é uma corretora e ela presta essa consultoria para os clientes dela, né? Ela se tornou uma consultora dentro da corretagem, é isso? Exatamente. O profissional, acho que em todas as áreas, né? Claro que a gente vai ter uma referência, por exemplo, sou corretora, eu vou ter uma referência de um corretor, né? O Ricardo Broker, por exemplo, né? Ali Sim. A gente tem algumas referências. Mas, por exemplo, o mercado profissional.
eu tenho um cardiologista, ele é um médico, ele não vai se meter numa maternidade, em outro tipo de cirurgião, um advogado, ele se especializa em algo, né? O criminalista, o civil, e o corretor, ele é assim, ele vai se especializar. Um corretor que ele quer ser visionário nesse mercado, ele está em constante conhecimento, constante aprendizado. Então, é isso que a gente abrangeu. Eu sei que eu sou uma vendedora, eu presto uma consultoria. No mercado imobiliário, por exemplo, as pessoas às vezes fracionam esses tipos de serviços. A gente não, a gente quis abranger para melhor atender. E o que você acha que a partir desse momento, em 2025, o que o cliente está buscando? Para onde está indo o mercado imobiliário nesse ponto da consultoria? Hoje as pessoas, principalmente nessa era digital, elas estão muito mais antenadas e independentes. Então, se ela sentir ali que eu faltei com alguma informação, com alguma verdade, talvez por tempo em questão, porque as pessoas elas querem agilidade e verdade. Essas pessoas elas correm para a independência. Então, hoje eu atuo dentro das construtoras, mas, por exemplo, eu não fico dentro de um stand. Qual que é a necessidade desse cliente comprar comigo? É o diferencial. Então, as tabelas, antes de chegar ali nas suas atualizações, eu já prevejo ali dentro do mercado imobiliário, então eu sei mais ou menos qual é a porcentagem que aquele imóvel está caminhando de valorização. Eu me anteno ali sobre o estudo de região. Então, eu ofereço, nós no caso, oferecemos um trabalho de estudo à frente do cliente. Então, nós somos os olhos que antecipam aos olhos, os braços, as mãos desse cliente. Então, a gente sempre tem que estar à frente do mercado imobiliário, principalmente se tratando da era digital. Hoje, o índice maior de compradores são as pessoas de 20 a 30 anos. São as pessoas que estão ali a todo tempo consumindo informação rápida e precisando sanar as necessidades dela. Nós falamos bastante sobre o mercado imobiliário, mas eu acredito que muitas pessoas elas têm uma dúvida para saber quem é a Marcela. Quem é a Marcela, hein, Bita? Você já sabe quem é a Marcela. Eu sei quem é a Marcela. Mas e as pessoas? Será que elas sabem? Então eu quero muito que você conte um pouco das suas experiências. Como que você conseguiu chegar até aqui, as suas formações, porque as suas formações elas não têm nada a ver com o mercado imobiliário, mas agrega, né, através do conhecimento. Eu quero que você conte a sua história, conte um pouco como você conseguiu chegar até aqui, que eu acredito que todos eles querem saber. Então, você sabe que quando eu iniciei nessa área da corretagem, eu achava que as minhas formações não tinham nada a ver. E hoje elas transportam assim uma sensação que o meu caminho já estava desde sempre trilhado. Exato. Desde sempre, porque assim, eu saí do colégio e eu passei, né, para uma faculdade em gestão ambiental. Você estudou em escola pública a vida inteira? Como foi isso? Estudei sempre em escola pública, e só que tinha notas boas, e aí você passa ali no Enem, tem uma margem de notas que você pode escolher ali um determinado curso. Legal. E nesse curso eu passei em uma das boas universidades de São Paulo e fui fazer gestão ambiental. Em gestão ambiental eu gostei muito, mas ainda não fazia muito sentido. Sabe aquela questão que você escolhe pela nota, faz ali um checklist, vou fazer isso aqui que eu acho que eu vou bem. Fiz, mas não prossegui com a carreira, mas ela me levou para um caminho de entrar em uma empresa que trabalha em gestão de condomínios com individualização de água e gás. Uau. E eu entrei nessa empresa como estagiária, só que é uma área de engenharia que a grande totalidade, a maior parte, são homens. E nessa empresa tinham duas meninas, né, que trabalhavam na parte administrativa. Onde é que eu ia conversar, fofocar, trocar conhecimento? Na área administrativa. Foi onde eu gostei muito de uma área, eu me desenvolvi, que é a área de recursos humanos. E aí, o meu chefe, ele me deu uma oportunidade de cursar recursos humanos, para que eu pudesse, né, galgar ali, crescer na empresa. Eu cursei recursos humanos. Dentro do recursos humanos, eu fui incentivada pelos professores para projetar ainda esses estudos e fui fazer administração. Fiz administração, a gente sabe que é uma área que abrange um pouco de tudo, mas me deu amplitude daquela visão. E ali os meus professores perceberam que eu tinha um pouco da arte de gambiarra linguística. Não,
oratória. Oratória. Gambiarra Oratória. linguística, essa eu nunca ouvi. E ali eu me desenvolvia muito bem nos meus projetos, trabalho em grupo, eu sempre tomava a frente, sempre tive Legal. essa dinâmica de pegar aquilo e fazer. E aí um certo professor me incentivou a concorrer também a uma bolsa de estudos para docência no ensino superior, que é isso, ser uma professora universitária. E aí foi onde eu ganhei uma outra oportunidade. Não havia ainda concluído o curso, no próprio estágio eu já ganhei. Ali fui chamada para trabalhar para uma das grandes universidades, uma delas tem até um hospital, que é a Santa Casa, né? Morei no exterior, então também adquiri muita experiência nessa troca. E foi isso. As minhas formações começou em gestão ambiental, que galgou para recursos humanos eu fiz administração, depois me tornei professora universitária. Veio a pandemia, e a pandemia ela revelou dentro da gente a necessidade da gente usar todo o conhecimento possível para se refazer, né? Numa nova era, por exemplo, a maioria das profissões acabou limitando os nossos trabalhos. Então, por exemplo, eu não consegui ir para a sala de aula. E eu digo que eu comecei, dentro dos meus conhecimentos, pensar o que eu poderia fazer. E foi um dia eu tive uma oportunidade de conhecê-los. Né? Tem uma outra grande história, mas eu deixo isso para um outro podcast. É que é longo assim. É longo. Nos conhecemos, onde eu os conheci juntamente a corretagem. Uau. E ali a corretagem eu preciso ser o quê? Um bom vendedor. Eu preciso o quê? Conhecer do meio ambiente, das construções. Eu preciso lidar com pessoas, os recursos humanos. Quem que é o recurso que eu preciso maior? São as pessoas. Então eu preciso diferenciar. Os recursos humanos, ele gere pessoas. Gerir é onde você acaba adaptando, levando pessoas a um determinado conhecimento. Eu preciso administrar, entender dos negócios para lidar com processos bancários, das construtoras. Quando eu me tornei ali em questão da corretagem e um professor universitário, onde que ele lida com a andragogia, que são o ensino adulto, o que eu faço a mais na corretagem? Justamente desenvolver e transportar esse conhecimento. E o que eu falo, na corretagem a gente não ensina ninguém, mas a gente acaba instruindo a pessoa a desenvolver aquele senso crítico. Então, eu vejo que todas as minhas formações me formaram aqui. Então, a minha trajetória na corretagem, ela se deu ao longo do tempo. E um dos pontos mais difíceis que eu acredito em questão da corretagem é realmente você ter a percepção das pessoas. Então, como você estudou andragogia, né, que é estudar, ter o estudo das pessoas, conhecer um pouco do ser humano, isso fortaleceu para que você consiga ter uma consultoria bem sucedida. Por isso que você se posiciona hoje de uma forma diferente, né? Até que nós aqui da Imove, todos os corretores que eles entram para trabalhar junto com a gente, nós falamos sobre isso, que é aprender a lidar com as pessoas. Porque se você não sabe lidar com as pessoas, ou você não sabe lidar nem com você mesmo, porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com elas mesmas, não conseguem lidar com as suas próprias emoções. Então, pelo que a Marcela falou para nós aqui, e que está falando para todos que estão nos ouvindo, essa sua trajetória, ela te fortaleceu, essa trajetória, ela te ensinou para que hoje você esteja aqui e ajudando com que outras pessoas elas consigam adquirir os seus imóveis, para que outros corretores também consigam entender um pouco do processo, né? Lógico que não dá para falar sobre todos os assuntos aqui, mas o corretor ou o cliente que ele está ouvindo esse podcast, ele já vai ter uma direção, vai ter uma bela de uma direção pela sua experiência, né? Então isso é bem bacana. Exatamente, não tem uma receita de bolo, né? Não posso vir aqui e falar, olha, para você ser um corretor, você faça isso, isso, isso. Ou não tem uma receita. Então, cada pessoa, justamente o que difere a gente do mercado imobiliário, por exemplo. Nós somos todos corretores de sucesso, nós conseguimos chegar em um nível que, né, a gente almejava realmente. E cada um tem uma formação diferente, mas é onde a gente consegue se conectar. E um ponto bacana que você citou aí, que eu acho que é importante reforçar ali para o pessoal que está assistindo, hoje aqui nós estamos numa mesa de 30 a mais, né? Entramos no 30 a mais, né? Essa galerinha aí, quem está passando lá atrás ou quem chegou,
um ponto que você citou importante não importa se eu fui em várias áreas, a junção desses conhecimentos e o que eu fiz, como eu apliquei para que eu consiga, para que me ajudasse a ter sucesso, né? Isso ajudou muito no seu sucesso, você juntar esses conhecimentos, né? Isso eu achei muito bacana. Exatamente. É bem clichê falar isso, né? Mas o que ninguém tira de nós é o conhecimento. E a gente aplica isso na nossa consultoria. O cliente, às vezes, ele não vai comprar agora comigo, mas por ele ter saído com conhecimento, algo a mais que ali em outro atendimento ele não teve, eu me torno ali para ele uma peça-chave. Ele sabe quem ele pode confiar, procurar, quem vai dar o que ele precisa. Legal. Bom, você falou um pouquinho de você como consultora, um pouquinho de você como profissional, né? Como foi sua trajetória, coisas que deram certo, que você tirou proveito daquilo. Só que a pergunta tudo que você fala é verdade? Eu não quero ouvir palavras, eu quero a prática. Você fez investimento nesse tempo, você está investindo tanto dinheiro, né? A gente fala poder aquisitivo ativo, passivo, no seu conhecimento, você faz isso no seu dia a dia? Conta aí um pouquinho para o pessoal. Muito boa a sua pergunta. Tudo que eu falo, quando eu falo que eu sou uma especialista no mercado imobiliário, eu quero dizer que eu estudo e eu preciso validar isso. Como que eu valido? Sim, eu tenho muitos investimentos. A princípio, os meus maiores investimentos são no mercado imobiliário. Foi isso que transformou a minha vida financeira. Um dos meus primeiros investimentos foi dentro da Imove, até com a participação de vocês, nós investimos também. Vimos uma oportunidade, não é regra geral, cada construtora, cada oportunidade, cada tempo, há ali uma oportunidade. Mas no nosso caso, houve uma oportunidade de um imóvel numa das regiões mais bacanas de São Paulo, onde a gente investiu inicialmente uma entrada de R$5.000 com parcelas de 1.500. No meu cenário, naquele momento, era o ideal, era o que eu podia, né? Como a gente já citou, era o que eu podia. Então, eu investi visando o quê? A projeção ali de valorização. Em 8 meses, 7, 8 meses, nós tivemos uma valorização daquele imóvel, me deu uma rentabilidade de mais de 70%. Foi o seu primeiro investimento? Foi o meu primeiro investimento. Foi um imóvel que eu comprei em lançamento, e assim que ele começou a construir, porque a gente sabe, a gente que é do mercado imobiliário, a gente fala isso para os nossos clientes, não perca tempo. Por quê? Preço de lançamento é a cada mês as tabelas de valores dentro das consultoras, elas vão aumentando, vai agregando valor de INCC, entre outros. Então, juros no país. Juros. E as condições também de liberação. Então, quem compra antes tem maior vantagem. O que aconteceu? Eu comprei, depois teve uma cliente que queria aquele determinado imóvel, só que a tabela já tinha tido a sua valorização, então aquele valor que eu paguei já não era mais, era muito maior. Então eu consegui aplicar o que a gente fala, virou um investimento comprar na planta, porque eu dei uma entrada, paguei um período, consegui vender ainda abaixo da tabela da construtora, mas tendo uma rentabilidade. Então foi o meu primeiro investimento. Comprei um imóvel, a princípio, que eu dei 5.000 de entrada e já virou moeda de troca para um outro que eu dei 50.000 de entrada. E assim é onde eu construo o meu patrimônio, que é o que a gente leva muito para os nossos clientes. E aí o cliente fala, mas você conhece esse projeto? Eu gosto de levar onde eu tenho investimento. Que eu já abro ali o aplicativo, já mostro quanto eu pago de parcela. Já mostra o que você faz, né? Já mostro. Assim como eu sempre investi em consórcio, todos os créditos, todas as formas que tem dentro da empresa, eu gosto de validar e certificar para falar com propriedade para o meu cliente, porque eu detesto ser invalidada. A pessoa fala assim, você está vendendo imóvel, mas você não tem imóvel? Não que isso seja algo constrangedor para alguém, porque a gente sabe qual que é a realidade do nosso país, muitas pessoas não têm. Mas, para o nível que a gente caminha, para essa autoridade de informação, eu caminho para isso. Com toda essa questão de investimento que você citou aí para a gente, estou sabendo que você, depois dos 30, formada, já bem sucedida, entrou na engenharia. Você está fazendo engenharia, é isso mesmo?
Isso mesmo, quando tá muito sossegada, a gente inventa, né? A gente caça. Não só eu, como meu marido também. A gente, recém-casado, falou, vamos inventar algo. Por que disso? Como eu falei, o conhecimento, ele tem que estar sempre em desenvolvimento. Então, eu me especializei em todas as áreas da corretagem e hoje eu vendo imóvel de pessoas que constroem. Qual que é o próximo nível? Isso que eu gosto muito na corretagem, ela não tem limite. Não tem limite. Seja para quem está vendendo, seja para quem está comprando, investidor consegue, né? O mercado imobiliário, ele consegue abranger e dar crescimento para todas as pessoas. Então, eu vou ser uma futura engenheira civil. Logo você. É disso que nós estamos falando. Mas aí então você vai deixar de vender. Não vai vender mais imóvel, vai só vende mais. Aí Esquece eu vou esse vender negócio. mais. Você vai vender mais e vai vender o seu. Vou ganhar o total da tabela. Você vai ganhar o total da tabela. Por isso vender. que não tem limite essa profissão. Isso aí já vai até um recado para alguns corretores que estão vendo, né? Ela iniciou aí uma faculdade de engenharia e pode ter certeza que vai ser uma das consultoras que você, corretor, pode vender futuramente. E se quer seguir esse exemplo, possa fazer essa faculdade também e ter a sua própria construtora. E você que pretende comprar, o comprador inicial ou o investidor, também vai nos procurar, porque a gente conhece tudo que há de melhor no mercado imobiliário. Imagina os meus projetos. De acordo com tudo isso que nós estamos falando aqui, eu acredito muito nessa parceria. E essa é uma parceria de sucesso. É diferente de qualquer parceria que tem por aí. E eu queria que você falasse para todos o que essa parceria ela fez com a Marcela, o que te agregou e como que você ajuda os seus clientes com toda essa parceria que nós temos, né? Que é um conjunto bem poderoso. Parceria essa de sucesso, né? Tem que ressaltar. Todo bom projeto, ele tem uma base forte, sólida, né? E desde o início, a nossa transparência, a gente nunca precisou se fazer, né? Vocês, parte empresa, eu como, né, vendedora, cofundadora, nunca precisou se fazer. A gente se fez junto. E ninguém faz nada sozinho. Sim. Eu sempre digo, eu posso ir longe, mas com vocês é muito mais além. Por quê? Esse time, eu tenho tudo que eu preciso oferecer. Então, eu poderia ter um conhecimento, eu poderia parar e estudar, abranger muito mais a minha parte de marketing. Eu poderia falar que eu sou uma grande vendedora com experiência em consórcio, eu poderia consultar N advogados ou pagar um operacional, poderia, várias formas, mas a Imove, ela me proporciona tudo de uma forma assertiva, leve, é algo que se conecta. Eu achei engraçado, eu acabo até me assustando com tanta conexão. Quando eu cheguei aqui, eu vi que estávamos todos de branco, não foi nada combinado. Nada combinado. Nada combinado. E tudo que a gente faz nesse mercado imobiliário se encaixa muito bem. Até porque eu preciso ter validações e opiniões nesse mercado imobiliário, que eu não consigo dar conta de tudo e nem quero, é muito bom, porque sozinha talvez eu atenderia uma porcentagem de clientes. Com todo o nosso time, a gente consegue incluir de tudo na nossa empresa, de tudo que o mercado imobiliário precisa, todo o conhecimento, todas as plataformas, visibilidade. Então, essa parceria, ela é valiosíssima. Se deixa muito claro que o seu ponto maior, o seu foco maior são as pessoas, né? Quando a gente fala em questão de parceria, uma parceria é se complementar, né? Cada um tem o seu perfil, o Pita tem o dele, eu tenho o meu, você o seu. E você está direcionado totalmente a ajudar pessoas. Seja o cliente, que é aquilo que a gente citou, né? O cliente que é investidor, o cliente comprador, até mesmo o corretor. Quantos corretores você já ajudou aí, né? Mudar a mentalidade, né? Oferecer caminhos diferentes, formas diferentes de atuar no mercado imobiliário. Isso é muito legal. Exatamente. Tem até aquela imagem, tem uma imagem no Google, né? Que são duas mãozinhas fazendo e com mais mãos a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Então eu vejo isso, não só mãos como o intelecto, né? 3 cabeças, 5, 6, como tem na Imove, pensa muito melhor, muito mais adiante que uma. Então eu sei da minha capacidade
E a minha capacidade, ela me leva a fazer parcerias de sucesso. Então, eu não estou em uma multidão, eu estou em um foco que me direciona, né? Uma multidão você acaba se perdendo. Sim. Muitas pessoas, mas em um foco, pessoas que caminham para a mesma direção, que o nosso alvo é o sucesso, é a assertividade nesse mercado imobiliário, é ser diferente para ser o melhor, realmente. Então, é isso que eu sempre busquei nas minhas profissões. E na Imove, na corretagem, eu encontrei exatamente isso. Então, eu me sinto totalmente confortável para exercer e aplicar isso que eu faço. Qual que é o futuro, de fato, da empresa, da Marcela, dentro da empresa, da Marcela como Marcela, né? A gente conversa muito disso, mas a galera lá quer saber o que nós estamos almejando, né? Como vai ser daqui para frente? Fala para eles aí esse futuro que nós vamos seguir. Algo que temos muito em comum, que compartilhamos, é que a gente almeja grandiosidade, né? O maior objetivo é o nome da Imove se expandir no mercado imobiliário. E o nome da Imove é o André, o Epitácio, a Marcela, a Natália, o Hugo, entre outros. Então, nós almejamos grandiosidade e isso vai ser mediante ao nosso diferencial do nosso atendimento. Essa excelência que a gente tem oferecido e a gente tem se projetado para isso, né? Não é algo que a gente fica esperando. A trajetória da Imove sempre foi assim, então não tem como ser diferente, retroceder, estagnar, não tem como retroceder. Algo que eu gostaria de citar, que eu acho lindo na nossa trajetória, as nossas premiações, né? As nossas premiações, dentre tantas construtoras, às vezes temos um time reduzido perante a grandes imobiliárias e a gente sempre está num ranking acima. Isso se dá ao respeito que a gente oferece aos nossos clientes, tudo que a gente oferece nesse mercado imobiliário. Bacana, Amar. Bom, agora sim, para um fechamento aqui, tá? Já falamos de tudo, te conhecemos, vimos as soluções, vimos para onde todos nós vamos, né? Hoje pensando em um conselho, né? Para o pessoal que está assistindo. Lembra que você tem ali, ó, investidor, você tem cliente, você tem um corretor, você tem a galera que quer entrar nesse ramo imobiliário. Qual a visão, qual a mensagem você deixaria para essa turma aí? Bom, eu iniciei citando, né, Mário Sérgio Cortella, e eu quero encerrar citando, porque eu gosto de muitas das suas passagens, né, eu acho bem pertinente para o que a gente trabalha, para as nossas formações, e tem uma das frases que ele diz: faça o seu melhor na sua condição atual. Uau. E eu acho isso importantíssimo, eu sempre vejo isso para mim, para os meus colegas e também para os meus clientes, porque às vezes a sua oportunidade é essa, e você paralisa e deixa de aproveitar essa oportunidade almejando aquilo que você ainda não pode. Então, por exemplo, quando eu assumi uma parcela de R$ 1.500, com certeza eu queria comprar um imóvel que a parcela era de R$ 5.000. Mas quanto tempo eu ia ficar estagnada, esperando, almejando algo que eu não tinha nenhum planejamento? Então, o meu melhor foi aquela parcela de 1.500, que hoje se tornou uma parcela de 5.000. Então, tempo é dinheiro. E quando você começar a investir ou for o seu primeiro imóvel, você vai sentir isso comprando um apartamento na planta comparado com um imóvel pronto. Então você vai ver não só a valorização, mas são planejamentos diferentes. Então o meu conselho é: faça o seu melhor hoje na sua condição atual. Se a sua condição atual ainda não é aquilo que você almeja, comece e melhore. Nessa frase do momento, Deu o primeiro passo, é isso mesmo, né? deu o primeiro passo. E agora falando assim, para finalizar, o Imove Mais, a gente fechou essa temporada contigo. Ele vai continuar? E como? O que a gente vai ter aí de novidades para o Imove Mais? Né? Foi um projeto que eu mostrei lá no começo, né? Você idealizou ele. E quem que vem agora, né? Quem está aí para participar desse projeto? Quem é o próximo? Quem será a próxima vítima? Quem será a próxima vítima? Será? Ele vai continuar assim, com força total, com apoio das grandes parcerias que nós somos. Parceria de sucesso, né? E esse nome parceria nunca mais fará tanto sentido quanto. Nos próximos podcasts virão sim os nossos grandes parceiros do mercado imobiliário. Então,
A Imove fechou essa temporada com o pessoal aqui dentro da Imove, agora vai vir os nossos parceiros externos, que são os representantes de construtoras, os clientes que são os nossos cases de sucesso, entre outros. Então, o pessoal precisa acompanhar. Muito bom essa bomba de conhecimentos aí que você deixou pra gente, o público lá. Não é mesmo, Kita? Exatamente. Esse conteúdo ele foi de extrema relevância, tanto para os corretores quanto aos clientes. E eu quero agradecer muito aí por você ter vindo. Eu espero que esse conteúdo ele chegue no máximo de pessoas possíveis, porque vai ajudar muitas pessoas, né? Eu que agradeço de vocês sempre abraçarem estar junto em cada projeto. E eu quero perguntar aí o que vocês dizem. O que vocês acharam de estar na cadeira do entrevistador? Olha, pra mim assim, eu gosto, mas não é fácil não, viu? Tem que gostar, tem que estar antenado, né, Pita? Exatamente. E as perguntas, para mim, foi fácil. Tranquilo. Desse lado também não é muito fácil, né? Porque você É, é pego de isso também. surpresa, mas adorei. Mas é isso, pessoal. A gente agradece aí para quem ficou até o final. Segue os nossos arrobas aí, vai ter o meu, vai ter o do Pita, o da Mar, vai ter o da Imove. Meu, tem conteúdo a rodo aí para vocês. Instagram, TikTok, a gente está em todos os lugares, tá? Acessa nossos imóveis lá, tá pensando no investimento, em comprar, vai lá no site da Imove, acessa, veja as opções. Quem sabe você consegue falar com uma dessas pessoas aqui para te atender, te dar aquela consultoria bem legal, certo? E vamos para cima, vamos crescer cada vez mais. Marca aí a melhor e maior imobiliária do Brasil, digital. E vamos ser a do mundo, se Deus quiser, certo? Agradeço aí, pessoal.